Bem-vindos à nossa aula. Vamos trabalhar, dar continuidade ao assunto sobre demografia, né? E eu já apresentei em aulas anteriores justamente essas fases de crescimento. Inclusive foi uma das perguntas, né, do exercício, que era justamente esse controle, né, de taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Basicamente, foi marcado então aí essas fases de crescimento, certo? Então, basicamente aí o que dá para entender é que a partir do momento em que ocorre uma modificação em políticas sociais, imediatamente já surte efeito, seja em processo de vacinação, seja em educacional. Imediatamente a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, né, e de natalidade, elas são mutáveis em um curto período. Então você tem aqui, ó, eu apresentei justamente cada fase. Então nessa segunda fase aqui, ela é marcada por elevadas taxas de natalidade e a taxa de mortalidade ela caiu, que é justamente que ocorre em países subdesenvolvidos, como já foi apresentado. E nessas situações, essa queda da mortalidade ocorre justamente no período devido à vacinação. Podemos também destacar as políticas, né, que tem aí de acompanhamento da gestante, que é uma das políticas que são mais responsáveis pela qualidade de vida tanto da mãe como do bebê. Então, os países desenvolvidos, industrializados da Europa Ocidental, os chamados países desenvolvidos velhos, né, o velho continente, foram os primeiros países, né, a controlar, né, acompanhados posteriormente Estados Unidos, Canadá. Então isso aí já na primeira metade do século XX já tinha acontecido esse fenômeno. Os demais países subdesenvolvidos só veio acontecer essa modificação, né, da queda da mortalidade abruptamente, né, só após Segunda Guerra Mundial, meados, né, do século XX. Lembrando, pessoal, que eu estou apenas aqui recapitulando a parte final. E aí, na terceira fase, né, você vai ter então justamente aqui um equilíbrio, né, um equilíbrio das taxas de natalidade e mortalidade. Então, ambas passam a ser controladas. O resultado é justamente um crescimento, né, um baixíssimo crescimento ou até mesmo estagnação da população. Então, essas fases aí que antes elas eram muito impactantes, que ocorriam na primeira e na segunda fase, elas já foram absorvidas, né, pela terceira fase. Hoje, nós encontramos países, os ditos países desenvolvidos, nessa fase já um bom período, né, de controle de natalidade e mortalidade. E aí é onde começa também a existir uma problemática que ficou bem destacada naquele documentário sobre Portugal, que eu apresentei para vocês na aula passada, que é justamente quando você tem um controle da natalidade e da mortalidade por um período muito longo, né, você vai ter progressivamente um envelhecimento da população. Tá aí, então, a gente pode observar, né, a cada uma das fases, quando começa a se modificar. Geralmente, a taxa de mortalidade ela é a primeira a cair, para depois, né, cair a da natalidade. Por quê? Porque a taxa de natalidade já gera mais também uma necessidade de conscientização da população para o planejamento familiar.
Então, o crescimento da população em alguns países, né? Isso é apresentado a famosa pirâmide etária. É o melhor gráfico, né, para ser analisado no que diz respeito à estrutura da população. Observe nessa base, né, geralmente, né, quando você tem aqui a estrutura de um país subdesenvolvido, né, você tem uma base, a boa parte dele, né, de sua população é justamente de jovens. Por quê? Porque está ainda, geralmente ainda naquela, da primeira para a segunda fase de modificação da população, certo? Então existe uma predominância de jovens. E devido à qualidade de vida, a expectativa de vida dessas pessoas são mínimas. Então, provavelmente 60, 70 anos as pessoas já estão no fim de sua vida. Já nessa situação aqui, observe destacado em azul, né? População com mais de 44 anos. E de conforme você vai aumentando aqui, ó, esses degraus, né? Você vai mudando aí para 50, 60, 70. Um país que tem uma estrutura de pirâmide como essa daqui, ele já apresenta um desequilíbrio em suas contas públicas muito acentuado. Muito acentuado. Você tem aqui praticamente, numa situação dessa daqui, você tem praticamente aí 2 aposentados para uma pessoa ativa trabalhando. Então, como é que vai pagar essa aposentadoria desses aposentados aqui se você tem um desequilíbrio, tem menos pessoas trabalhando? Se é justamente as pessoas que trabalham que pagam a aposentadoria das gerações que já se aposentaram. Então tem um desequilíbrio. Então o crescimento demográfico, certo, nos países desenvolvidos, né, tem ocorrido de uma transformação na estrutura familiar. Durante muito tempo, né, tem permanecido, né, uma média, né, de 1,5 filhos por mulher, que é uma média, gente. Uma média. Muitos países apresentam uma taxa inferior a 2,1 filho. O Brasil já está nisso aí. A média do brasileiro, se não me engano, é 1,8. Né? 1,8. Então, o Brasil já... Existe uma considerável parcela da nossa população que já é só de filhos únicos, quando os casais... já tem alguns que preferem não ter filhos. Por quê? A decisão particular da forma como você decide viver a sua vida. Tem casais que preferem justamente, em vez de investir num filho, né, porque é um investimento também, né? Eu não estou falando aqui de seres humanos, né, pessoal, mas necessariamente isso passa também por um termo quantitativo. E isso ali existe, atualmente existe toda a existência de um filho, né? Existe todo um acompanhamento de investimento de tempo, de dinheiro, né? E dedicação que os pais devem ter. Então, o que está sendo observado hoje é que muitos casais preferem até criar um cachorrinho, né, do que ter filhos. Vocês podem observar bem isso. Fatores que contribuem para a diminuição da taxa de fecundidade. A urbanização. Por quê? Porque a urbanização ela encarece preços de aluguéis, ela age diretamente no comportamento das pessoas. As pessoas passam a viver em apartamentos, no máximo 50 metros quadrados. Então, logicamente, em um apartamento no máximo 50 metros quadrados, você não tem como ter famílias numerosas. Tudo isso passa, pessoal, por um processo, ó, quer queira, quer não, de condição financeira. Né?
O outro fator, né, aumento da escolarização. Então isso passa necessariamente por um planejamento familiar. Os casais decidem, né, quantos filhos eles querem ter. E o terceiro fator, né, a entrada da mulher no mercado de trabalho. Que aí a mulher ela passou também a ter um planejamento de sua vida, né? Então se modificou a forma de dispensar. E com a entrada da mulher no mercado de trabalho, isso significa que ela necessariamente tem que retardar seus planos para a maternidade. Geralmente hoje as mulheres que têm curso superior, né, graduação, especialização, mestrado, seja qual for o grau de escolaridade, a maternidade está sendo uma média de pós 30 anos, certo? Então, com isso nós entramos, né, nas teorias demográficas. Por volta de 1750, a Grã-Bretanha, que foi a pioneira da Revolução Industrial, certo? Passou por um processo de crescimento populacional. Então, em menos de 100 anos, né, a população da Grã-Bretanha ela duplicou de 5 milhões para 10 milhões de habitantes. E que acontece isso, né? O grande fator foi a Revolução Industrial, que tornou a região atraente, certo? E aí vai surgir teorias teorias até praticamente apocalípticas, né? Explicando o crescimento populacional. Vamos ver aqui, Malthus vai ser o pioneiro, né? Então, essa teoria, conhecida como teoria malthusiana, ela estabelece, né, uma análise sobre sobre o ensaio populacional, de crescimento populacional. E aí, de certa forma, é até uma teoria um tanto que preconceituosa, que ela atribui o crescimento exagerado populacional a grupos, né, os grupos mais pobres da sociedade, certo? E aí, Malthus ele faz um estudo sobre isso, né? Sua fundamentação, né? Ele fundamentou na relação entre o crescimento populacional e os meios de subsistência, né? Apoiado na seguinte premissa: caso não seja detida por obstáculos, aquelas situações que fogem, né, dos planejamentos, como guerras, epidemias, né, isso vem bem com a nossa realidade, a população tende a crescer em uma projeção geométrica, né? Então aquela PG, né, que o pessoal estuda em matemática, né, 2, 4, vai sempre duplicando, certo? E os meios de subsistência, na melhor das hipóteses, era uma progressão aritmética, crescia, né, 1, 2, 3. Então vamos pensar isso aqui no que diz respeito à produção de alimentos. Então era algo desafiador. O que ele propunha, né? Então era para a erradicação da pobreza e da fome por meio do controle da natalidade. Como aí, né, as pessoas deviam retardar o casamento, o número de filhos compatível com os recursos dos pais. Então é uma teoria, né, bem conservadora, até porque Malthus, né, ele era uma pessoa um pastor anglicano. Então o crescimento aí começa a ser, com o passar do tempo, as teorias de Malthus começam a ser postas à prova. Então o crescimento geométrico da população previsto por Malthus, ela não foi, né, evidenciada. E a produção de alimentos, né,
ela ultrapassou o crescimento populacional. O que significa isso? O homem, com a Revolução Industrial também, ele inovou na forma de produzir. Então, produção de alimentos, ela abastecia muito bem a população mundial. Certo? O problema não é a produção, mas a distribuição. A Europa e os demais áreas desenvolvidas do mundo, né, mostram que o desenvolvimento econômico, né, reformas, conhecido bem-estar social, são fórmulas para deter o crescimento populacional. Não é aquela teoria, aquela proposta de Malthus, né, retardar casamentos, você só poder ter filhos de acordo com sua renda. Então isso aí é até preconceituoso com as classes menos favorecidas. Então a teoria de Malthus, ela foi com o tempo, né, sendo colocada no ostracismo. E aí surge o neomalthusianismo. O neomalthusianismo vai ser uma teoria pós Segunda Guerra Mundial, certo? E conhecidos, né, também como alarmistas, porque sempre as propostas no que diz respeito, se enfatizando os estudos de Malthus, é essa relação entre população e pobreza. E aí os neomalthusianos atribuem a culpa à situação da miséria, né, dos países subdesenvolvidos ao fato deles não controlarem o seu crescimento populacional. Então, basicamente, a ideia dos neomalthusianos era o país que controla a sua população, ele se desenvolve. Bem, então não precisa muito eu fazer uma grande reflexão. Analisem bem, o Brasil controlou a sua população. Basicamente, a população brasileira, as médias dos casais estão entre 1 ou 2 filhos. E aí, o Brasil se desenvolveu? Não. Continua com problemas sociais gravíssimos. Então, não é... A reflexão aqui fica nisso, né? Não é o simples crescimento populacional, mas distribuição de renda, que provoca a miséria, a pobreza. Então, os neomalthusianos concordavam que a agricultura era capaz de produzir o suficiente para todos. Então, já contrariando Malthus, né, defendiam programas rígidos, né, de controle de natalidade. Então, esses programas rígidos, né, passavam necessariamente por diversos métodos, né, principalmente os anticoncepcionais, certo? Laqueaduras de trompas. Então, isso aqui foi abortos e vasectomia. Então, isso aqui foi amplamente divulgado, principalmente nos anos 80. Né? Aqui no Brasil, isso era muito comum. Hoje, né, o conhecido, para a mãe, né, fazer então justamente essas cirurgias que impedem dela ter outros filhos, já é um processo mais burocrático, os médicos não incentivam, mas nos anos 80 isso era muito incentivado. Bom, a teoria neomalthusiana também, ela foi logo, né, mostradas suas falhas. E a resposta dos neomalthusianos vai ser a teoria reformista ou marxista. Foi elaborada, né? E ela vai contrariar as conclusões anteriores, né, tanto da neomalthusiana como malthusiana. Ela analisa os problemas demográficos, tendo como referência as condições socioeconômicas da população. Então já é uma análise mais completa, né, para enfrentar as questões sociais e econômicas dos países, né, para que a dinâmica da população a dinâmica demográfica possa ser equilibrada. Então, a medida justamente, né, as famílias, elas passam a ter condições dignas, segundo essa teoria ela defende, né? Ela tendo condições dignas de educação, saúde, as pessoas, elas passarão a planejar melhor
o crescimento, o tamanho de suas famílias. E essa teoria mostrou-se bem mais viável, certo? Então, o que defende, né, a necessidade de reformas, os reformistas, né, eles defendem justamente a necessidade de reformas econômicas que permitem a elevação do padrão de vida, melhoria na distribuição de renda e de alimentos, aumento da escolaridade e um planejamento familiar, né? Que isso aí necessariamente vai influenciar, né, na taxa de natalidade. Atualmente tem sido refletido, né, uma nova teoria que é a eco-malthusiana, que é o contexto ambiental. A população está crescendo, se expandindo, e isso tem trazido muitos impactos, né? Então, essa teoria, né, ela utiliza como argumentação justamente o aspecto ecológico e ambiental resultante do crescimento populacional. Então, que defende, né, o grande crescimento populacional intensifica a utilização de recursos. Cada vez mais as pessoas, a demanda, e toda a população no mundo, o que é que eles querem? Eles querem qualidade de vida. E qualidade de vida implica necessariamente em um preço ambiental. Para vocês terem um ar-condicionado, estarem assistindo essa aula, utilizando um celular ou um notebook, vocês estão consumindo energia. Existe um preço ambiental para o conforto. Então, o controle populacional nos países pobres, localizado em sua maioria na região intertropical, porque justamente é nesses países onde tem a maior biodiversidade. Então, expansão populacional significa uma maior pressão sobre o meio ambiente, né? E países como, principalmente quem? Brasil. Então, um exemplo, crescimento de grandes cidades em regiões onde existe a floresta amazônica, né? Crescimento da população necessariamente passará por uma demanda maior por alimentos, né? Se tem uma demanda maior por alimentos, pode ser necessariamente ter que se criar novas fazendas. Criando-se novas fazendas, passa por um processo de desmatamento. Olha aí, gente, como tudo está ligado, certo? Só aqui uma pequena alfinetada, né? Que os eco-malthusianos, né, quando fazem essa análise sobre o controle, né, da população em países subdesenvolvidos, como é o caso nosso, eles devem lembrar que um dos maiores responsáveis pelos impactos ao meio ambiente são países que praticaram a colonização e o neocolonialismo em países, né, ditos periféricos, como os da América, da Ásia e da África. Quem foi que colonizou praticamente a Índia, a América? Foram os países da Europa. E aqui, se vocês observarem, né, onde foi criado as principais cidades, surgiram as principais cidades? Ao longo da Mata Atlântica, analisem bem. Hoje a Mata Atlântica não é mais do que 10% do que era o seu território original. Veja isso, certo? Então, passa necessariamente também fazer uma reflexão sobre o processo de colonização. Lógico, nós não podemos também atribuir todo o problema ambiental à colonização. Também seria um argumento muito mesquinho, certo? Bom, e aí um resumo básico, né? Cada teoria, né? Então, basicamente, a malthusiana, população e alimentos; neomalthusiana, população e desenvolvimento econômico; a reformista, população e distribuição de renda; e por último, né, a ecomalthusiana, população e recursos naturais. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula. Até a próxima. Valeu!